Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação sobre alguns dos conteúdos de inglês dos blocos 6 e 7, de modo a auxiliá-los na feitura das questões. Então acompanhem aqui comigo. Vamos começar falando sobre o Future Simple, com will. O Future Simple nada mais é do que o futuro simples, e ele equivale ao tempo futuro do presente em português. Então vamos dar uma olhada nessa tabela aí. Em verde está a conjugação do verbo estudar em português e em vermelho a mesma conjugação, do verbo estudar, porém em inglês usando o futuro simples com will. Então observem, eu estudarei seria I will study. Tu estudarás ou você estudará, you will study. Ele estudará, he will study. Nós estudaremos, we will study. Vós estudareis ou vocês estudarão, you will study. Eles estudarão, they will study. Então, observe que a gente usa o futuro do presente, que a gente usa esse futuro simples para falar de uma ação que vai acontecer no futuro. Então, nesse gráfico nós temos aí o passado, o presente e a ação que nós estamos usando, o futuro simples, ela irá acontecer no futuro. Então, para que é usado o futuro simples? Ele é usado para fazer pedidos. Por exemplo, will you go to the ball with me? Aceita ir ao baile comigo? Mas ele também é usado para fazer previsões, como por exemplo, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Também para fazer decisões espontâneas, coisas que foram decididas no momento da fala, como por exemplo, I will have a salad, please. Vou pedir uma salada, por favor. Também para se oferecer para fazer algo, como em I will help you with dinner. Vou te ajudar com o jantar. E por último, para fazer promessas, como em I will go on a diet in 2021. Eu vou fazer dieta em 2021. E como é que a gente forma, que a gente constrói uma frase usando o futuro com will? É simples. Primeiro vocês vão colocar o sujeito, sendo que esse sujeito ele pode ser um pronome como I, you, he, she, it, we, they, ou ele pode ser um substantivo, podendo ser nomes tipo João, Maria, ou substantivos comuns como o cachorro, a cadeira, enfim. Então, o sujeito ele deve ser um pronome ou um substantivo. Depois do sujeito, a gente vai colocar o will. E, por último, nós vamos colocar o verbo sem o to. Por exemplo, o verbo to go, que é o verbo ir, tirando to sobra go. O verbo to eat, que é o verbo comer, tirando to sobra o eat. E é assim que nós formamos o futuro com will na forma afirmativa. Nós também temos a forma contracta, que nada mais é do que a forma reduzida, onde a gente junta o sujeito à palavrinha will. Então, fica dessa forma. Usando o mesmo exemplo do verbo estudar, no futuro vai ficar I will study. Nós podemos juntar o I com o will, virando I'll study. You will study, you'll study. He will study, he'll study. We will study, we'll study. You will study, you'll study. E they will study, they'll study. E como que faz para formar perguntas, Como que faz para colocar a frase na forma interrogativa usando o futuro com will? É muito simples, basta a gente trocar a ordem do sujeito com will, ficando desta forma, Começa com will, depois o sujeito e depois o verbo sem o to. Muito simples. E a negativa, como que a gente faz para dizer que uma coisa não irá acontecer no futuro? É só trocar o will, ao invés de usar o will, a gente vai usar will not ou won't desta forma. Então, o sujeito permanece no início, depois, ao invés de will, a gente vai usar will not ou won't, mais o verbo sem o to. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre os linking words. O que são os linking words, São conjunções, ou seja, são palavrinhas usadas para juntar orações ou partes de uma oração, estabelecendo uma ideia entre essas partes. E essas ideias podem ser de contraste, podem ser de causa, adição, condição, entre outras ideias que essas palavrinhas podem trazer.
Vamos olhar aqui alguns desses linking words que dão ideia de contraste, né? Essa ideia de oposição. A gente tem o but, que significa mais. Tem in spite of ou despite, que significa apesar de. Temos o however, significando contudo. Although, significando embora. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. I miss going to school meeting friends, teachers and school staff, but I don't miss the classes. Eu sinto falta de ir para a escola, encontrar amigos, professores e funcionários da escola, mas eu não sinto falta das aulas. Então percebam aqui esse but, esse mais, trazendo, né, essa ideia de contraste entre as orações, né, de oposição. Então agora vamos dar uma olhadinha nos linking words que trazem ideia de causa. E aqui eu trouxe o because, que significa porque ou por causa. Observem só esse exemplo. We are not going to school now because of the COVID quarantine. Nós não estamos indo à escola agora por causa da quarentena do Covid. Então, vocês percebam que o motivo, né, a causa de eu não estar indo para a escola é a quarentena do Covid. Né? Então, o porquê, o because, traz essa ideia de causa. Também temos os linking words que trazem ideia de adição, como and, significando e. E aí eu trouxe um exemplo. Students and teachers are not going to school. Alunos e professores não estão indo para a escola. Temos também os link words que trazem ideia de condição, como é o caso do if, que significa se. Então, observe esse exemplo. If we don't study, we don't learn. Se não estudamos, não aprendemos. E por hoje, pessoal, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!